Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14, última edição do ano, edição especial. Puxa vida, quanta informação a gente trouxe. Essa edição número 260, mas não foi 260 esse ano não, tá, gente? Menos um pouquinho, mas semana após semana a gente está trazendo sempre a boa informação, informação de qualidade. E, é claro, temos duas convidadas, já estiveram conosco aqui esse ano, em outras oportunidades, em anos anteriores também, para falar de um tema que realmente é muito importante, né? Numa sociedade que a gente vive tanto preconceito, tantas coisas são deixadas de lado, são jogadas para debaixo do tapete, e muitas vezes as pessoas têm a impressão que, colocando debaixo do tapete, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, e principalmente ninguém vai lidar com isso no dia a dia. Mas vamos apresentar, para quem não conhece ainda, nossas convidadas. A gente começa com a Raide Boaventura, é psicóloga e neuropsicóloga também. Raide, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Autoação 14. Obrigada pela oportunidade novamente de estar com vocês. Coisa boa. E sou Elma também, Elma Rodrigues, nutricionista. Fiz uma consulta completa aqui antes de começar o programa. Brincando com a senhora mais uma vez, muito obrigado, viu, senhor? Eu que agradeço, Guilherme. Olá, Raide. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, nesse programa Autoação. Mais um programa. Mais um. O Joseval está lá no escuro. O Joseval não aparece. Raramente ele apareceu aqui esse ano, mas ele apresenta o programa também, viu, gente? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de autismo, tratamento do autismo. E cada vez mais, a gente até falava antes aqui, a importância das equipes multidisciplinares. Se em décadas anteriores você tinha ali, alguém trata de qualquer coisa, resolve ali. Hoje em dia não é mais assim, né? Essas especializações elas são importantes, você dividir as tarefas, as responsabilidades principalmente. Então a gente vai falar do tratamento do autismo, e principalmente dessa importância. Por isso estão as duas meninas aqui, as nossas convidadas no dia de hoje, para a gente falar de autismo. Então a gente começa com a Raide, falando principalmente porque ela é psicóloga, o que é preciso saber sobre o tratamento do autismo, Raide? O tratamento do autismo, Guilherme, muitas das vezes as pessoas não sabem o que realmente é um transtorno do espectro autista, né? Então, nós vamos falar a respeito um pouquinho disso. O transtorno do espectro autista nada mais é que um distúrbio do neurodesenvolvimento atípico, ou seja, são manifestações comportamentais, são atitudes a qual a criança vai estar fazendo, que muitas das vezes chama a atenção, né, dos pais e responsáveis. Isso já acontece na questão, não é, na questão do nascimento, né, dos primeiros meses de vida da criança. Então, por exemplo, a criança não ter o contato visual quando você já começa a brincar com o neném, né, aquela disparidade, tudo. Então, isso já demanda um pouco na questão de ter uma observação mais cuidadosa a respeito desse bebê e dessa criança. Por quê? Muitas das vezes, igual a gente fala, por volta de 2 anos é que nós podemos dar o diagnóstico, mas a apresentação dos sintomas, ela já começa desde o primeiro mês de vida do bebê, já começa a apresentação de alguns sintomas. Mas tem relação esse diagnóstico, você falou que fechar, o ter a certeza seria com 2 anos. Pode ser que de repente você tenha alguns sinais, algumas impressões de que e que de fato não se revele lá para frente? Sim, muitas das vezes a questão assim, a criança o comportamento dela vai desenvolvendo cada vez mais. Então a criança, ela não tem um contato visual, ela não tem a interação social, muito difícil de um autista ter a interação social, né? Ela fica mais isoladinha, não quer mais o teu trabalho, né? Então, a questão é essa. Eles não têm habilidade de fazer amizades. Então, isso tudo a gente vai já tendo a situação. Muitas das vezes a mamãe acha bonitinho, né? A gente chama, mas ele está lá no mundinho dele, deixa ele quietinho lá. Ele está lá, né? Aí a mãe acha que dando o celular para ele vai ajudá-lo em alguma coisa, mas em vez de ajudá-lo, pode prejudicar em alguns desenvolvimentos cognitivos. Então, isso a gente também tem que estar avaliando. Por quê? Porque a gente acha que melhora alguma coisa, mas com a ajuda de algumas profissões, né, alguns profissionais, vai capacitar a mãe de ter aceitação desse transtorno, desse distúrbiozinho, e também vai ajudar na questão da melhora do ambiente, porque igualzinho eu estava até conversando com a Suelma, qualquer distúrbio, seja o transtorno do espectro autista, TDAH, o ambiente é que nos ajuda.
Até abrindo parênteses nessa questão do ambiente, do estímulo. Porque a gente tem hoje é estímulo visual o tempo todo. Mas nada substitui o estímulo do pai, da mãe, o contato visual de fato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. Não, estou estimulando, aqui o celular está estimulado aqui, meu Deus do céu, tanta informação, tanta coisa, joguinho, interação, mas essa importância ainda do olho no olho, do brincar, né? Enfim, aquela coisa lúdica. Eu tenho até receio que eu coloco muito. O mundo hoje está virando pessoas digitais, né? Pessoas insensíveis. E isso é preocupante, porque nós devemos saber também que o que gera o ser humano é o toque, é o apego, né? É o contato. Então, e essas crianças, elas têm resistência. Elas têm resistência ao apego, né? Então, isso já vai gerando nele. Mas, então, assim, conforme o ambiente, por exemplo, e uma coisa adequada é dos pais já terem a noção do que é o espectro autista e já ter a aceitação. Porque já tendo a aceitação, já é mais recíproco de estar melhorando aquele ambiente. Reconhecer que o problema existe é a maneira de lidar, né? A maneira de lidar, né? Então, muitas das vezes, deixa ele quieto. Não, vamos puxar, mamãe pode puxar, papai pode puxar, né? E isso vai ajudando a quê? Aos sintomas, esse espectro autista, a gente fala que não há cura, mas a melhora, né? Então, assim, a gente consegue lidar com ele e uma coisa que eu falo, o ser autista é uma pessoa especial? Mas quando ela é bem cuidada, com tratamento multiprofissional, ela se torna uma pessoa normal. Então, a gente consegue estar lidando com isso. E, assim, uma pessoa, ela não é tão emotiva, ela não consegue lidar com as emoções direito. Então, isso ajuda também a gente a saber. Então, o toque, ele é primordial em toda situação, não é porque tem um distúrbio. Mas na nossa vida, sem o apego, nós não vivemos. Então, todo o vínculo, nós somos seres vinculados. Então, isso a gente tem que ter noção, nós somos já vinculados. E esse vínculo é que vai gerar para a gente autodestruição ou autoconstrução. Bom, falando de estímulo, vamos falar um pouquinho agora de alimentação também. De que forma a alimentação ela pode contribuir nesse dia a dia? Porque é o que a gente come, em última instância. Tem gente que pensa que não, né? não tem problema nenhum, não. Mas em relação ao transtorno do espectro autista, tem alguma observação, alguma diferença? Sim, tem muita diferença. São crianças que são mais dadas ao consumo de carboidratos. Então, o paladar delas é um paladar especial. São crianças que têm uma grande seletividade alimentar, e essa seletividade alimentar atrapalha, óbvio, né? Então, se elas preferem alimentos doces, ricos em carboidrato, então pães, bolos, massas, sorvetes, doce mesmo, elas gostam muito disso, é notório que outros alimentos fiquem de fora. E aí, o que acontece? Se a família não tem essa ciência, né, não tem um cuidado, não tem um conhecimento, essa criança, né, que vai crescendo, vai se tornar um jovem, adolescente, adulto, ela vai ter a questão do sobrepeso, deficiência de vitaminas e minerais, uma microbiota intestinal que não beneficia a questão da doença, tá? Então, tudo isso, na realidade, ela já nasce com uma microbiota que já não a beneficia, né? Então, a partir dali, essa microbiota vai evidenciando o consumo ali de açúcar cada vez mais doce, cada vez mais carboidrato. A família vendo essa opção e querendo agradar e querendo resolver e ver que a criança não come. Meu Deus, ela não come isso, ela não come aquilo, mas ela come pão. Isso, mas ela come salgadinho, ela toma o todinho, essas coisas. Então, a família vai também criando por si só, né, um mundo alimentar ali bem fechadinho daquela criança, e aonde já é difícil da gente entrar com alimentos diferenciados, cria-se então essa redoma de vidro também ao redor. Porque a criança aqui, vamos colocar a dita normal, né? Já é difícil, toma isso. Já é difícil. A come giló. A giló é ruim, não quero comer isso. Giló é sempre bom. Pegando aqui, não vai pesar. Eu sempre digo, eu tenho dificuldade terrível para comer certas coisas, mas se bater no liquidificador e virar ali, eu tomo. É só não me falar o que é, entendeu? Então, elas apresentam
apresentam já essa situação que é natural delas, né? Todos nós, Todos nós. Tem alguns alimentos que a gente não consegue comer, isso é normal, né? Então, no caso delas, isso é muito mais intensificado, né? E aí a gente tem a presença da proteína do leite, a presença da proteína do glúten, que juntas, entendeu, podem formar substâncias neurotóxicas, piorando, então, o espectro autista. Essas crianças vão ficar mais agitadas, elas vão ficar mais ansiosas, elas vão ter maior déficit cognitivo, ou seja, vão aprender menos, vão ter mais demora na fala, no aprendizado. Ou seja, o quadro é complicado, ele fica pior. Ele fica pior, entendeu? Então, é com muito cuidado que a nutrição, ela vem aqui auxiliando essas crianças, né? Auxiliando os pais, ensinando os pais como introduzir novos alimentos para essas crianças, a apresentação desses alimentos, como vai se dar essa introdução. Eu vou pegar e vou colocar tudo de uma vez? Então, não é assim, eu não posso simplesmente, vamos montar um plano alimentar para a criança e a partir de agora ela vai comer frutas, legumes e verduras. Coisa que ela nem conhece, mas um adulto não faz. Às vezes ela conhece mal o tomate e tolera o tomate. Então, a gente tem que trabalhar princípios de alimentos que ela já conhece e ir apresentando, né, semana a semana, conforme a aceitação dessa criança, alimentos novos, mas com muito carinho, muito cuidado, muito zelo, para que a gente não perca tudo que a gente já construiu. É uma coisa assim, Guilherme, interessante, por quê? Porque o autista, ele vive de rotina. Então, a quebra da rotina para ele é muito difícil. E na questão do alimento, eu falo até que é essencial ter a nutricionista perto, por quê? Para já quebrar de uma forma que não prejudique na questão dele não querer comer nada. Porque muitas das vezes vai retirando, mas aí ele vai ficar, não quer comer mais nada. Então, aí a gente fala assim, aí fica de uma forma mais difícil, aí acarreta todos, né, uma anemia, algo pior, vai piorando a situação. Então, assim, conforme tendo, é por isso que a gente fala na questão do multiprofissional devido a isso. Porque eu atuo de uma forma, ela atua também. Então, é uma junção que vai dar melhora para a família, que a família não vai ficar assim, desorientada, em pânico, de não saber lidar com aquela situação. Você citou essa questão da rotina, talvez seja mais perceptível. Quando se fala de autismo, alguma característica, todo mundo fala, na rotina, são muito apegados à rotina, à posição dos objetos, está aqui, não está aqui mais. Né? É como se fosse o transtorno obsessivo compulsivo, né? Causa problema. Causa problema. Então, são assim, isso vai depender também do nível, porque a gente vai depois, daqui a um tempo, vai falando um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Mas na questão do alimento, uma coisa que eu quero, assim, dar um pique maior, é porque eles, na questão da seletividade alimentar que a senhora fala, é na questão que ela pode até falar mais, adentrar mais um pouquinho, da textura, do sabor, do cheiro. Por quê? Porque o autista, ele é hipersensível sensorial, tátil, degustivo, olfativo. Então, na questão do alimento, é pior ainda para ele. Eu acho, né, Suelma? Até abrir uma curiosidade aqui minha, né? Porque você tem essa questão da rotina, né, que é fundamental na vidinha deles lá. Mas aí você adquiriu aquela rotina do alimento. Você adaptou aquele alimento, que é só aquele alimento. Pode causar um problema também de repente, a hora desse alimento, eu só quero esse alimento, nenhum outro serve que não seja esse. Acontece também? Essa rotina vai para alimentar também? Essa rotina, ela é alimentar. Então, além de tudo... Disposição de objetos? Não. É por isso que a gente fala que eles são seletivos. Para mim, só serve quando a gente consegue, às vezes, introduzir um tipo de alimento novo, né? Por exemplo, uma banana. Se ele aprendeu e conseguiu consumir essa banana picada, se você entregar essa banana amassada para ele, ele não come. Ponto. Mesmo sentindo aquele mesmo cheiro, o gosto, ele vai ser... Não. Tem que ser aquela rotina. Ele vai ter a situação da textura, esse alimento e da aparência. Essa banana foi me apresentada diferente. Não é assim? Isso não é uma banana. Isso não é uma banana. Ele entende assim, isso não é uma banana. O que é isso? Então, para ele pegar aquela banana amassada e colocar na água, já está amassada. Então, ele já perdeu a primeira sensação de morder essa banana. Quando ele não tem essa sensação de morder essa banana, é mais difícil para ele reconhecer ela.
porque ele tem a questão de hipersensibilidade, de toque, né, de textura, de cheiro, então todas essas coisas. Então a gente precisa respeitar. Se eu dou a banana às 10 da manhã, não adianta eu querer dar às 5 da tarde, que ele não vai entender por que agora a banana está às 5 da tarde. Mas tem esse reloginho na cabeça deles também? Ele não tem a compreensão, né? Então, muitas das vezes a gente até fala a questão da compreensão. Então, é igualzinho eu falo, ele é como se fosse... a gente já condiciona o comportamento dele. Então, o condicionamento do comportamento é esse. Se a gente faz de outra forma diferente... A minha forma, para mim é mais confortável, isso não serve. Não, para ele por quê? Porque ele já introduziu daquela forma. Se introduziu daquela forma, ele já captou daquele jeito. Para falar, tá amassando, eu tô com pressa, eu vou amassar aqui. Você pode fazer tudo que ele não vai ter essa compreensão. Não. Por quê? Porque foi apresentado, não foi daquele jeito. Então, desregula também a compreensão dele, a cognição. E aí ele fica desorientado, aí nesse desorientamento vem a irritabilidade, vem a questão dele pegar realmente e jogar na parede, a agitação, porque isso já é do comportamento que a gente fala autista. Então, a gente também tem que saber, é igualzinho eu falo, a gente tem que adentrar no mundinho dele. E depois, quando a gente consegue adentrar no mundo dele, a gente consegue já tirar ele desse mundo e trazer para o nosso. E aí, vamos falar da importância da família, né? De participar de todo esse processo. A gente entende, evidentemente, não é fácil. Não. Meu Deus, imagina o dia a dia, né? Eu conheço vários pais que realmente... Olha, você tem que conhecer para entender o que é uma dificuldade. A gente reclama de tantas coisas na vida. Não que o filho seja um problema, evidentemente, mas lidar com aquela situação realmente é muito difícil. Essa participação da família ali no procedimento, na consulta, ela é fundamental nesse processo todo, Rádio? Ela é necessária. Né? Ela não tem como sem começar nada com a família. E assim, uma coisa também que eu falo, tem a criança? Tem. Mamãe e papai adentram num tratamento psicológico. Por quê? Vai mexer com o psicológico. Porque a mídia fala assim, é normal. Não, gente. É porque a gente também é um ser influenciável, né? A mídia, infelizmente, lava a cabeça da gente, né? Tem lavagem cerebrais e tudo. E uma pressão psicológica. Se a mãe e o pai não souber lidar, não aceitarem, não saber lidar com essa situação... Não adianta, porque vai ter pressão realmente dentro da família, a pressão é muito grande. Separações. Sim. Quando o pai descobre que o filho é autista, quantos casos a gente vê que larga a mãe, isso aí é seu, isso aí não veio da minha genética, veio da genética sua. Então, não, gente, a gente tem que acolher, e é uma coisa assim que eu falo, venha o acolhimento. Tirando esse acolhimento, vocês vão ver, o acolhimento vai tirando esses mitos, essas pressões que tem atualmente. Então, é igualzinho eu falo, a sociedade, muitas das vezes, agora ela está começando a dar uma melhoradinha nesse aspecto. Mas antigamente, eu até achei interessante da Suema contar, né, na nossa live, de uma situação que a criança era enclausurada. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente... Tratava como bicho. Não, a realidade é essa, eu costumo falar, tinha muitas situações, eu sou mais velho que vocês, que aconteciam principalmente em cidades próximas a Anápolis, muitos casamentos entre primos, né, consanguíneos que nasciam, né, crianças com os problemas, entre aspas. O que essas famílias faziam? E assim, é lamentável, mas é histórico que a gente tem que relatar. Encaminhavam para famílias aqui de Anápolis para trabalharem, ficarem quase que trabalham escravo, enfim, só pelo alimento e pela moradia, e era muito comum, até os anos 50, assim, terrível de relatar, mas, e aí, ó, vai lá, eles vão ter uma compreensão maior, e existia, hoje em dia a gente tem, imagina uma época como aquela. As pessoas não entendiam, à medida que você conhece, você entende, então a questão do conhecimento, ele é fundamental, para que possa se entender e, a partir dali, tomar as atitudes que são corretas e coerentes para que possa, então, fazer com que haja desenvolvimento dessas crianças. Né? Sem contar que a gente tem muitos adultos que estão tendo diagnóstico aí, né, de autismo. Mas até em relação a esse diagnóstico, Rádio, porque todo mundo
padronizar, não, o autista é aquela criança, aquele adulto que ele vive naquele mundo particular. Mas, claro, até antecipando, mas existem os níveis diferentes. Muita gente fala, nossa, ele é autista, ele consegue, e vários filmes foram feitos a respeito disso, ele faz contas como ninguém, ele tem uma memória incrível. Por que sempre se coloca o autismo nos extremos? Ou ele é um total incapaz, ele está naquele mundo, ou então ele é um gênio. Acontece isso também? Acontece isso, né? Como se diz. Interessante que você falou de 1950, porque em 1952, né, a gente vai o DSM, ele trata o autismo como autismo, porque antigamente, a Suema até achou interessante, antigamente, em 1911 é que foi utilizado o primeiro termo do autismo. Antigamente, como que ele era diagnosticado? Como esquizofrenia infantil. Então, muitos que foram diagnosticados como esquizofrênico, né, eles não eram esquizofrênicos, eles eram autistas. E quanto sofrimento foi por conta disso, né? Então, aí, a partir daí, a gente teve um entendimento. E aí, os níveis, igualzinho a gente fala, espectro autista. Por isso que por causa disso, por causa das nivelações, né? E por causa também dos tipos. São 3 tipos que a gente relata agora no DSM-5, que é na questão da síndrome de Asperger, do desenvolvimento inativo, né, invasivo, quer dizer, e o autismo. A síndrome de Asperger é essa, Guilherme, que você está falando, muito inteligente, né? Ele não tem déficit de inteligência, não. Ele tem altas habilidades. E ele é diferenciado por quê? Aí sim, aí entra o que você falou. Tem que ser tudo organizadinho. Metódicos demais. Metódicos. Eu sou uma pessoa muito metódica em tudo que eu faço. Em relação ao horário. Em relação ao horário, aquela coisa toda, eu sou. Assim, irrito muita gente com isso, inclusive. Mas a questão deles é assim. Eles pegam, quando ele tem obsessão, eles têm que ter interesse. Quando eles têm interesse por aquilo ali, por exemplo, eles vão empilhar tudo direitinho, né? O menor para o maior. Ou se não, enfileirar tudo por cor. Vai depender, porque eu falo, cada autista, a gente não pode falar assim, todo autista é igual. Não. Cada um tem sua mania. Sim. Mas a gente fala, não é somente um sintoma que a gente tem que ver, tá? A característica do autismo, a gente fala, como que a gente fecha um diagnóstico, como o Guilherme perguntou. Não é só um sintoma que é fechado o diagnóstico. A maioria que a gente fecha o diagnóstico são 6 sintomas. Apresentando 6 sintomas, a gente tem tendência de fechar um diagnóstico. Mas, outra coisa que eu vou falar para vocês, o diagnóstico não é feito somente pelo neuropsicólogo, não. O neuropsicólogo dá uma ênfase maior. Quem fecha diagnóstico, psiquiatra, neuropediatra, tá? A gente só faz o quê? Auxilia. Então, eles demandam para a gente para quê? Eu tenho, e aí minha hipótese diagnóstica é TEA. Aí a gente tem os testes corretos para aplicar e realmente constatar que tem um avanço ali naqueles comportamentos, naquela situação e que está preponderando a ser o transtorno do espectro autista. Então, é essa situação. Então, o neuropsicólogo, mas vai na neuropsicóloga tem que fechar diagnóstico. Não, o neuropsicólogo não fecha diagnóstico. O laudo que a gente fala, laudo de avaliação neuropsicológica, auxilia na questão do psiquiatra realmente fechar para nós, mamãe, realmente tem. E já lá na avaliação neuropsicológica já tem um encaminhamento. Então vamos correr atrás. Nutrição, fonoaudiologia, ludoterapia, TO, tudo isso já está lá encaminhado. Então já está com laudo? Com o laudo tem mais facilidade de encontrar esses recursos. Agora voltando na questão da alimentação. Você falou os pacientes com transtorno do espectro autista apresentam problemas gástricos. A gente cita aqui constipação intestinal, que é popular, intestino preso, diarreia, gastrite, refluxo. Qual conduta tomar? De repente, ele gosta só disso aqui, mas isso que ele come vai levar a essa situação. Mal, né? Então, são crianças que geralmente já nascem, apresentam refluxo, grande parte apresenta alergia alimentar desde o início, né? Ou intolerância à lactose.
com o intestino obstipado, às vezes diarreia, vômito, enfim. Então, o que a gente faz? É com muito cuidado mesmo. Se é uma criança que desde muito novinha, ela já apresenta quadro de refluxo, todas essas coisas, né? A gente já pede aí, às vezes chega primeiro na gente mesmo. Né? Chega uma mãe com uma criança com alergia e tal, às vezes já tem um outro filho com diagnóstico, Sim. né? Então, é uma coisa, é muito comum, então, ter sempre 2 filhos ali. Então, a gente já vai tentar mudar o leite dessa criança, a gente vai tirar essa proteína do leite, porque no caso, essa proteína do leite, ela está sendo neurotóxica para essa criança. Está realmente causando ali uma inflamação, fazendo com que o intestino fique mais permeável. Né? Quanto mais inflamação a nível intestinal, quanto mais o intestino permeável, mais substâncias neurotóxicas para essa criança. Então, piorando o quadro do espectro autista. Está criando um problema, entendeu? Quando essa criança vai crescendo, a gente vai, então, tentando fazer aí as modificações para que ela possa, então, ter uma melhora desses sintomas, né? Para melhorar a obstipação. Se eu conseguir fazer com que ela coma mamão já vai auxiliar. Se a gente consegue introduzir uma ameixa, a ameixa já vai auxiliar. Então, a gente vai apresentando para essa criança alimentos que vão beneficiar ela, né? Quando são crianças com um quadro muito severo, às vezes a gente precisa usar suplementação. Então, quando a gente vê que realmente essa criança ela é mais difícil, ela está num quadro maior, né, do espectro autista, eu preciso realmente usar suplementação, vitaminas e minerais, né, às vezes um mix de fibras que não vá alterar o alimento que ela já come. Como inserir isso? Porque já é um desafio o alimento, a suplementação, como introduzir isso? Então, a suplementação, ela tem que ser muito tranquila, como eu falei. Quando eu penso em introduzir fibra para essa criança, essa fibra ela não pode alterar o sabor, ela não pode alterar o cheiro, ela não pode alterar a cor, ela não pode alterar a textura. Ela é muito apurada, como a Raia falou. Qualquer diferença para eles é um mundo maior, entendeu? Então, a gente tem sim, né, falar de fibras, a gente tem sim um quadro de fibras que a gente consegue colocar na alimentação da criança sem haver essas alterações. A gente consegue introduzir, colocar e fica tudo numa boa. Mix de vitaminas e minerais, né? Medicamentos, parece que eles têm uma tolerabilidade melhor, interessante. A gente não observa muito a questão de medicamento, né? Então, a gente consegue introduzir melhor. Então, a gente tem mix de vitaminas e minerais com saborzinho que a gente consegue colocar no suco, né? Ou na vitamina, no alimento que ele já consome também, entendeu? Então, tudo tem que ser assim, não vai alterar sabor, nem cor, nem cheiro, nem nada, mas a gente consegue. Mas isso são nas crianças que são muito mais complicadas. Né? Nas crianças que são mais tranquilas, a gente consegue fazer a educação delas, né? Reeducação alimentar, a reintrodução de alimentos especiais, a gente consegue fazer com que haja redução desses sintomas. E isso, papai e mamãe acompanhar ali, de repente, alimentar junto é importante, ou aquele momento é privado só para eles, interfere em alguma coisa? Vocês fiquem à vontade, estou fazendo uma pergunta comum aqui. A criança, isso em qualquer casa. Eu acho muito engraçado, porque as mães chegam no consultório e aí elas querem que a criança come feijão, mas a criança olha no prato da mãe e do pai, não tem feijão. Então, o jiló, entendeu? Então, assim, eu estou ensinando meu filho, a fase de introdução alimentar. Eu preciso sentar com o meu filho, apresentar o pratinho dele e a colherzinha dele. Ele tem que ter ali os seus talheres. E é uma responsabilidade dele, até para que a gente possa desenvolver aqui a questão motora, né? Para a questão de levar à boca, pegar o alimento. Mas faz bagunça. Mãe tem muito isso. Faz bagunça. Deixa fazer bagunça. A criança ela precisa dessa bagunça. Seja criança com espectro autista, seja criança normal. Sem nenhum distúrbio. Sem nenhum distúrbio, sem nada. A criança ela precisa pegar no alimento. Ela precisa conhecer aquilo dali que está sendo apresentado na frente dela. E é a partir daí que a gente aprende. Né? Então não adianta eu sento na frente da televisão, coloco meu filho sentado na cadeirinha lá na mesa e ele come aí, ou eu pegar e dar tudo na boca dele, não é assim? Ó o aviãozinho. Então,
eu preciso ser exemplo. E para essas crianças, elas são perceptivas, elas são, né, elas vão perceber e elas vão ter também essa questão. A minha mãe hoje está me apresentando uma banana, ela está comendo a banana. E uma coisa interessante é que a senhora falou uma coisa interessante. Eles têm maior adaptação à assimilação. Assimilação então, é o quê? É tipo modelagem. Então, eu quero modelar meu filho? Quero. Então, eu tenho que fazer assimilação. Como que é essa assimilação? Eu vou fazer, ele vai observar, assimilar e vai fazer a mesma coisa. É pela observação. Mas todos nós, né? A criança, ela faz, ela vai ter aquela resposta em cima da ação das mães. É a mesma, né? Às vezes as crianças, elas falam algumas coisas, porque elas ouviram, elas não tiraram da cabeça delas do nada. Então, do mesmo jeito. Então, assim, do mesmo jeito, se eu quero que meu filho coma fruta, eu preciso comer, eu preciso estimular. E aí eu preciso apresentar, eu apresento essa fruta, né? Eu vou apresentar a maçã. Eu vou apresentar ela inteira. Eu vou colocar a opção picadinho. Eu vou apresentar a opção amassada. Meia lua. Diversas opções. E aí eu vou deixar ele conhecer, eu vou deixar ele pegar. É a bagunça, ele vai levar à boca. Ele, né, se ele tiver interesse a princípio, né, de levar à boca, enfim, mas ele vai conhecendo, ele vai ver o cheiro, ele vai ver a textura, ele vai ver que ela é dura. É igualzinho eu falo, a gente até brinca, eu brinco até um pouco no consultório com a mamãe por causa disso. Pular de estágio. A criança, quando pula de estágio, algum distúrbio tem. E esse estágio, a gente fala, né, a gente vai lá para a psicanálise, da fase oral, que é o do desenvolvimento, realmente, é do bebê pegar, amassar, né? Ele tem que ter essa situação para ver. Então, é a fase oral dele, né? Até 2 aninhos, tem vez, mas o que acontece? Tem que deixar? Tem, porque ele tem que saber, ele tem que ver o que é certo, o que é errado desde bebê. Então, ele tem que ter essa textura, porque, igualzinho a gente fala, quanto mais o meu instinto, né, der certo com aquilo ali, mais fácil de eu ver a realidade, né? Cada um tem um jeito. Por exemplo, é muito interessante. Cada um dorme de uma forma. Você tem um jeito de dormir, um jeito, né? Tem gente que agora adulto dorme igualzinho na fase fetal. Então, isso aí são adaptações. Vai mudar? Não, mas a gente tem que saber lidar com as situações. É igualzinho essa situação. O desenvolvimento é esse. Muitas das vezes, existe o autista que pula de fases, pula de estágio. Na hora que ele pula, porque assim, é o jeito da estimulação. Por exemplo, criança tem que engatinhar, ela tem que passar por engatinhamento. Maioria pula a fase de engatinhar e já vai para a fase do andar. Não anda até hoje, ele tem que andar, né? Deixa ele passar pela fase do engatinhar. Então, cada situação, é igual a gente fala também, o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento, ele é importante nessa situação da mente, né, do cérebro, porque esses estágios, eles não podem ser quebrados. Muitas das vezes, alguma quebra nesse estágio, acontece realmente algum distúrbio. Por exemplo, existe autistas que quebrou a fase do andar. Anda igualzinho um doidinho. Mas a fala é comprometida. Não caminha junto. Entendeu? Com o desenvolvimento, assim, deixar ele ter essa situação, né? Conforme eu falo, deixa correr. Porque tendo essas situações, a criança tem mais facilidade de ter o desenvolvimento dela melhor. Ter mais facilidade, até a questão da ligeireza de pensamento. Porque essa questão da compreensão, o que acontece? É a questão que a gente fala, ele não tem regulação mental. Ele é totalmente desregulado, né? Então, a gente tem que saber, ele tem que saber regular. Então, quando eu apresento uma coisa, ele já regulou. Não, é dessa forma que eu tenho que fazer. Falando de alimento, que a gente falou alguns a serem
evitáveis. Quais seriam bem-vindos aquele dia a dia? É claro, a dieta do adulto às vezes é complicada, a gente vê tanta coisa, a gente citou no início aqui, às vezes o vovô quer agradar, o doce é quase que irresistível. Ele é irresistível também para o autista, na questão do paladar, ou tem o caso de rejeitar, eu não gosto de doce. Tinha um amigo meu que detestava chocolate, eu não entendi por que ele detestava chocolate. Eu nunca vi. Não, eu tenho uma prima que não come chocolate. Não gosta? Não gosta. É normal. Tem pessoas que realmente não gostam. Pede ela para ficar perto de mim. Vai passar parte. Então, bom, eu nunca vi uma criança autista ou até mesmo um adulto, adolescente que não gostasse de doce carboidrato. Nunca. Isso aí é uma coisa que nunca vi. É um padrão, né? E assim, alimentos azedos e amargos realmente são alimentos que a gente não adianta pensar em introduzir de primeira linha, que não vai, né? Então, os alimentos que eles mais vão adaptar os doces, salgados e os alimentos meio insonsos, né? Então, quando eu penso em fruta, a gente inicia com frutas mais insonsas. Kiwi, melão, né? São frutas assim que a gente inicia, que quase não tem sabor, então não tem a questão direta ali agredindo. Se eu pego e já passo para ele uma fruta mais cítrica, manga, né, ou manga, aquilo ali para ele é muito forte. Vamos abrir um parênteses aqui, porque é claro, o teu salíngua que reconhece, ele é o amargo, doce, azedo, aquela coisa toda. Fazer um testezinho assim, põe a linguinha de fora, vamos testar aqui. Funciona ou não adianta? Vamos descobrir só ali na hora. Não, só vamos descobrir na hora mesmo, não adianta, porque ele tem não só a questão do sabor, mas ele precisa ter a questão da textura, entendeu? Do cheiro. Sabor vai ser muito procedimento de rejeitar ou não. Primeiro ele tem que reconhecer o que é isso. Muitas das vezes tem autistas que gostam de coisa mais pastosa. Mais pastosa. Então todas essas questões vão estar influenciando. Então não vai adiantar muito eu pegar e colocar só na língua que ele não vai resolver. Não vai resolver, entendeu? E aí, quais seriam os alimentos que beneficiariam essas crianças, né? Então, crianças que a gente consegue fazer a introdução, porque, como eu falei, depende muito em quanto está o espectro dessa criança, em que nível ela está, né? Então, as crianças com Asperger, elas geralmente têm uma alimentação mais aberta, a gente consegue introduzir alimentos de maneira mais tranquila, e aí a gente consegue, então, modular essa alimentação, trazer alimentos que fazem benefício para a microbiota intestinal. Então, seu alimento de forma positiva, com fibras, vitaminas e minerais, né, probióticos. Esse intestino, a criança tem uma melhora na resposta do espectro autista, né, a melhora da resposta cognitiva, enfim, social, né? Então, seriam os alimentos ali, frutas, legumes, verduras, iogurtes, que tem ali bactérias probióticas, bactérias que fazem bem para o intestino dessa criança, né? Então, aproveitar, se você tem um filho autista e ele tem essa facilidade pro iogurte, aumente o consumo de iogurte para ele. Isso vai fazer com que as bactérias do intestino se beneficiem e automaticamente ele tenha aí uma resposta mais efetiva, né? Evitar a todo custo alimentos ricos em conservantes, corantes e muito açúcar. Então, se eu consigo fazer com que ele tome, né, um leite com chocolate, né? Eu consegui colocar um chocolate mais natural para ele, por que eu vou dar todinho, que tem conservante, que tem corante e excesso de açúcar? Muitas vezes até o suco, né? Suco. Então, a gente tirar a questão, trazer suco de polpa, né? Se ele gosta do sabor mais doce, no início a gente introduz, então, né? Infelizmente, mais açúcar, né? Até para parecer e lembrar o suco de caixinha, entendeu? Ah, mas tem açúcar. Sim, eu sei que tem açúcar. Em contrapartida, eu tenho um pouco de fibra da fruta, né? E é natural, eu não tenho conservante, eu não tenho aromatizante artificial, entendeu? Isso já vai fazendo com que essa microbiota no intestino vá reduzindo aí a inflamação intestinal e ele comece a responder melhor. Evitem, gente, pipoquinha. Dói na alma ver criança autista com sacos e sacos de pipoquinha, de suco de caixinha, de todinho, entendeu? E assim, é tudo a questão de estímulo.
Ela, se eu tivesse oferecido para ela desde o início, que eu nem sabia que ela era, não sabia, mas desde o início eu ofereço suco natural para ela, quando chegar nos 2 anos de idade, ter lá o diagnóstico, ela está tomando o suco natural. Por quê? Porque desde o início, quando a gente começou lá a introdução alimentar, eu não tive, né, nenhum suco de caixinha associado. Ela não conhece. A criança ela vai consumir aquilo que ela conhece. Por mais que ela tenha aptidão pelo sabor, né, ela gostar, uma coisa é ela gostar do sabor adocicado. Outra coisa é eu apresentar o suco de caixinha e o suco natural mais doce um pouquinho. A diferença ela é gritante. Raj, que a gente está falando da alimentação, a gente sempre tem essa alimentação, tem a alimentação saudável e o exercício físico também. Sim. É possível, de alguma maneira, a questão do exercício físico, de introduzir, eu não vou dizer nenhuma rotina, mas o caminhar, o passear, porque muitas vezes qualquer tendência do pai da mãe não quer sair, fica aí e não vai. É possível isso? É necessário? Tem que se tentar? De que forma isso pode ser feito? É interessante porque a gente tem que estar fazendo a estimulação, né? Toda atividade, igual eu falo, atividade física, ela é essencial até para nós, né? Para o ser humano em si. Porque estimular. Muitas das vezes a estimulação com eles, na questão da atividade física, muitas das vezes é demorada. Mas assim, a gente tem que estimular ele. Vamos fazer caminhada. Muitas das vezes deixar ele ali, ele mesmo, ele faz, né, o jeitinho dele e a gente vai percebendo. Na questão até de desenvolvimento, porque a gente vai perceber o quê? Ele vai dando, igualzinho eu falo, muitas das vezes o autista vai fazer o quê? O comportamento. O diagnóstico, ele é observado por comportamento, né? É o comportamento observado direto do indivíduo que vai diagnosticar o autismo. Então, por exemplo, a gente vê ele muito batendo a cabecinha, ou ele muito, né, agitado, batendo as mãos e as perninhas. Então, isso aí a gente já pode estar regulando ele. Não, vamos fazer alguma coisinha. E isso vai ajudar na questão, o Guilherme, que você está falando, da atividade física, ajuda muito na questão das habilidades sociais. Ele vai ter o quê? Vai ter uma interação social. Então, ele já vai romper uma coisa do diagnóstico dele, porque ele é muito difícil de ter, de se interagir. Ele não sabe como conversar, ele não sabe como lidar. Então, quando já vai introduzindo isso para ele, já vai ficando mais fácil. Então, algumas escalas antes, no dia a dia ali. Aí você tem necessidades fisiológicas, você tem higiene pessoal. Como lidar com isso? É possível que eles façam sozinhos? Como que funciona? Vai virar o eterno bebê? Como que é isso? Às vezes, é igualzinho a gente fala, é necessário até para isso, né? Porque às vezes o autismo tem uma mania que a gente ele não gosta de fazer xixi nem cocô em lugares que ele não conhece, né? E tem alguns que tem até o lugar Aí a gente já vê que já vem um pouquinho do transtorno, né, autismo. Então, assim, essa situação. E tem quando criança, muitos relatos assim que aparecem no meu consultório, é assim, ele faz num localzinho, não usa o vaso, ele usa um local. Então, a terapia ocupacional ela é necessária para isso, para nos auxiliar nessa questão de ajuda da introdução do vaso, né? Então, isso vai ajudando cada vez mais. Por isso que eu acho extraordinário uma equipe multiprofissional. Mas, e até voltando a essa equipe multiprofissional, você falou o diagnóstico, geralmente ela é fechada lá para frente, mas a porta de entrada é o psicólogo? A porta de entrada, né, para um transtorno do espectro autista, muitas das vezes pode ser uma nutricionista. Então não necessariamente tem que ser a Raj, pode ser a Suel. E aí, nessa troca, dessa interlocução... Às vezes a criança, ela dá a entrada e a gente observa e aí a gente começa a encaminhar, né? Da rádio, ela manda para um neuro, né? Então, assim, é a questão da percepção do profissional. É aquele profissional que tem a percepção. Então, a criança que entra dentro do consultório da gente, né? A primeira queixa da mãe é a questão de seletividade. Ontem mesmo eu atendi uma criança
de 9 anos, muito seletiva, né? E aí eu fui fazendo perguntas que me traziam ali possíveis outros gatilhos, né? Então, assim, a princípio eu não encontrei, né, gatilhos para o espectro autista. Então, a gente vai fazer o trabalho do primeiro mês, vamos observar novamente, se a gente vê que a criança ainda continua com a questão de seletividade, aí a gente encaminha para, né, a parte de psicologia, porque pode ter alguma coisa ali tão escondidinha que não apresenta para a gente. A única coisa que apresenta é a questão da seletividade, muito agressiva, muito arraigada, né? Então, necessariamente não precisa ser o psicólogo ou o neuropediatra, enfim, qualquer profissional que tenha sensibilidade, que tenha conhecimento, ele pode detectar aí esses sinais e a partir daí ser porta de entrada. É claro, você tem toda a informação a respeito de tudo, né, na palma da mão. De pai e mãe chegarem já com essa suspeita, antes mesmo de conversar com a rádio, com o senhor, falar, olha, eu acho que pode ser. Já aconteceu no seu dia a dia? São casos, assim, e isso acontece mais na questão de adolescentes, né? A mãe já chega já falando para nós, ó, ele tem já vem encaminhado e já querendo fazer um laudo para realmente a família saber lidar com o adolescente, porque o adolescente tanto faz como tanto fez, está vivendo conforme ele vive, de forma adequada. Tem confusão isso hoje? E a pergunta que quando eu faço é para vocês duas. Do filho, do jovem, do adolescente, já está trancado no quarto, tá ali, vão respeitar o espaço dele, meu Deus do céu, e a gente sabe que isso aqui tem tudo de bom e de ruim, né? Tem tudo de bom e de ruim, tem mais de ruim. Às vezes mais de ruim, inclusive, e como eles aprendem rápido, né, o que é de ruim, né, às vezes não aprendem o que é de bom. Fácil, né? Muitas vezes se confunde isso do pai e da mãe, mas ele está no quarto, ele está trancado ali, como que eu vou lidar com isso? Pode suspeitar que não é? Isso aqui está atrapalhando no diagnóstico hoje em dia também? Atrapalha porque as pessoas também têm que ter a questão da nivelação. Do espectro autista também são 3 níveis, que a chama até tocou nele. Nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, nível leve, nível 2, moderado, nível 3 já é o grave, que é realmente, sim, que é o autista severo, né? E o nível 2 está mais moderado na questão que a gente falou, do desenvolvimento invasivo. O que é mais comum? Dos 3 ou não? Não, a gente assim, difícil também até na questão de dar o diagnóstico. Essa também é complicada. A única coisa que a gente pode fazer tirando assim, síndrome de Asperger dos 2, do invasivo e do autismo. Por quê? O síndrome de Asperger já bate na questão da inteligência. Os outros 2 já têm deficiência, déficit de inteligência, né? E que, assim, o invasivo, ele parece um pouquinho com a síndrome de Asperger, porque ele tem rotina. Quando quebra a rotina dele, aí sim a gente vê ele no desesperamento de pegar as coisas, de jogar. Então, esse é o invasivo. Agora, o autismo, ele é uma situação que a gente tem que ter diferenciada, porque são várias sintomas ali que a gente tem que perceber, né? Você vai falar disso, sinais do papai e mamãe que está acompanhando. Quais sinais você deve ficar ligado? Que a gente tem que ficar ligado na questão da má articulação da fala, né? Na questão desses comportamentos repetitivos e restritivos. Por exemplo, como que esses comportamentos? Bater a cabecinha na parede, que coisa lindinha. Não, vamos ter observar melhor essa situação quando fica nervoso, né? Pular repentinamente de um lugar. Então, tem que ter essas situações. Questão também da questão da hipersensibilidade, na questão da seletividade alimentar. Recusa, né? Recusa o alimento, né? Na questão também de ficar-se isolado. Também já dá um parâmetro na questão, não, ele é desse jeitinho mesmo, porque ele está aqui, mas ele é desinteressado, ele não quer saber nem da pessoa e nem do que está aqui, ele é desconecto. Então a gente tem que igualzinho você falou, tentar puxar, né? E a partir do puxar é que a gente vai, igual eu falo, o comportamento é que vai dar para nós os diagnósticos e os sintomas. E tem que ficar muito atento, né? Então, assim, a gente vê hoje crianças muito pequenininhas com o telefone na mão. Então, assim, essas crianças, esse é um ponto de vista meu, muito particular como profissional. Essas crianças, elas acabam que vão ter um diagnóstico tardio. Vão.
por conta da questão do telefone, né? E aí, as famílias hoje, elas estão tão assim, todo mundo tão desbaratinado também, que a criança, ela tá no telefone e aí talvez ele veja alguma coisa que chame a atenção dele no telefone, talvez seja a única coisa que ele tem. Sim. Então, né? Papai, mamãe, olha que gracinha, a gente sabe cuidar. Aí o que acontece? A fala dele fica atrasada, mas aí o que a mãe já entende? Ah, não, tá atrasada porque ele só fica no telefone, ele não brinca com outras crianças e também não preocupa. Tem a questão de recusa alimentar, o que a mãe entende? Ah, é normal, porque criança faz isso mesmo, criança não come, criança isso, criança aquilo. Eu já fui assim. Já fui assim. Tem que correr atrás dele para comer. Tem que correr atrás dele para comer, aí ela pega e vai dando mais comidas que inflamam a situação dele. Aí essa criança muitas vezes chega na fase escolar, é quando o professor... Sim. Né? Porque às vezes ele não tem a mania de bater a cabeça, ele não tem. Aí eu tô falando de bem leve, né? Mas a coisa intensifica. Sim. É uma situação que ela pode regredir ou progredir. Sim. E aí quando essa criança chega na fase escolar, primeiro mês de aula, a professora então, né, vai ter o insight, vai ver o que está acontecendo. Sim. Essa criança tem atraso na fala ainda, fala muitas palavras erradas, desconexas. Não desfraudou muitas vezes, ou então tem muita dificuldade de usar o banheiro. Não tem facilidade de conversar com outros coleguinhas. A professora, muitas vezes o diagnóstico vem lá da escola. Sim, né? a maioria. A primeira impressão é lá da escola, entendeu? A criança que não aprende. Sim. Né? E aí a gente acha que é déficit de atenção. Não é déficit de atenção. Quando vai ver, o autismo que está ali presente. E a família não conseguiu detectar. Por quê? Porque ficou todo mundo o tempo todo negligenciando. Não, isso é normal, não, isso é natural. Não, ele é normal, que ele gosta só de colecionar isso aqui, mas o que ele coleciona? O que ele coleciona. Ah, mas coleciona. O que ele coleciona? Por que o que ele coleciona? É claro, o do desenvolvimento invasivo, ele coleciona pedra, ele coleciona aquele Kinder Ovo, ele coleciona... Então, essa situação já dá um incentivo. E uma coisa interessante, o síndrome de Asperger, um invasivo, ele tem essa consideração, essa característica que o Samuel falou. Eles são interessados, então, eles são interessados em ciências, paleontologia. Então, dinossauro, vocês precisam de ver... A fala da criança de dinossauro. Titia entende tudo. Não entende nada, mas entende tudo. Os nomes, eles falam certinho, né? Então, tem coisa assim, a mãe fala assim, nossa, mas que lindinho, ele aprende a falar inglês e português. Vamos dar uma olhada. Por quê? Ele tem que aprender a fala raiz. Eles são muito autodidatas. Por quê? É igualzinho que você falou, eu também eu tenho muita restrição na questão do celular por causa disso. Porque aonde que ele vai, aonde que ele aperta, ele vê. A maioria das coisas que ele vê é tudo em inglês mesmo. Assimilação. Tô vendo, vou aprender. Vê alguma coisa indevida, que a gente precisa te falar aqui, o que seja. Reproduz. Reproduz. Não adianta não falar assim, não, reproduz. Infelizmente chega lá e vai reproduzir. Por exemplo, coisas violentas. Ele pode ser agressivo porque ele assimilou sempre ver coisas agressivas. Na questão muitas das vezes, esse ato de comportamento de agressividade é porque ele assimilou, ele só vê a agressividade ou na família ou mesmo no celular. Sexual também. Também, muitas das vezes, você já vai produzir isso. Então, isso já vai... na boneca, sim, ou num animalzinho. Ou até mesmo nele mesmo. Entendeu? Ele se autotocar, isso aí. Então, isso já vai também ajudando a ele. Então, isso aí a gente tem que estar... O celular é igualzinho eu falo. O celular, muitas das vezes, ele é bom? Mas ele, muitas das vezes, ele só traz coisas para destruir. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. E é igualzinho o Samuel fala, isso aí já é meu pessoal. Gente, eu fico indignada da mamãe de 7 meses já dar o celular para a criança. Tablet. Mas é porque eu não quero brincar. Gente, 5 minutinhos com seu filho, você não vai ficar doente por causa disso, não tenho tempo.
quem faz o tempo somos nós. Já achava terrível a Xuxa, né? Xuxa, Angélica, né? Nossa, tá vendo a Xuxa? Meu Deus do céu, o que vai virar esse menino? A gente tem saudade da Xuxa, Angélica, da Mara Maravilha. Da Angélica, porque... não, você sabe por quê? Tem saudade da Xuxa, que a Xuxa falava assim, vamos pinar pipa. Aí eles iam atrás da mãe e falavam, vamos pinar pipa, lá, o hilaria. Porque isso é desenvolvimento, né? É igualzinho você até falou da atividade física. Uma atividade física interessantíssima para o autista. Musicoterapia. É uma coisa que vai ajudar. E por quê? Porque ele vai trabalhar a música e vai trabalhar os movimentos. Então, isso já para ele já vai ajudar a ter essa visão melhor, né? E a qualidade de vida melhor. Uma hora já passou aqui nesse bate-papo. Tá bom demais, mas a gente tem que encerrar. Eu queria um recado final de cada um de vocês. É claro, esse foi um ano complicado, a gente está virando a página de pandemia, outras sempre estão acontecendo, enfim, tanta coisa que aconteceu nesse ano, mas o que fica de mensagem boa, positiva, o que a gente pode esperar em relação ao ano que vem, na área de você especificamente, mas enfim, para a vida, né? A gente está aqui para falar de vida, né? Raide, você foi escolhida. Bom, gente, assim, como se diz, né, essa fase do advento que a gente fala, né, do nascimento de Jesus Cristo, eu espero que cada vez mais renasça na humanidade essa questão do conhecimento, né, a sabedoria, ela vem do conhecimento, quanto mais temos conhecimento e informações, mais a pessoa se torna sábia. Por quê? Porque ela não deixa os outros influenciarem, né? Então é uma coisa interessante. E uma coisa que eu falo, quanto mais informações tivermos, corre atrás, né? Procura os recursos, porque eu falo assim que Deus é tão maravilhoso, Ele nos capacita de forma que a gente consegue lidar com as situações. A gente fala assim, a gente é só sofrimento. Sim, o ser humano ele já é vindo de sofrimento, né? Mas a gente tem uma coisa, nós devemos saber lidar com sofrimentos, né? A alegria vem daí, do saber lidar com sofrimentos. Então, essa situação, porque muitos pais, muitas mães de autista falam assim, eu sofro demais. Sim, mas vamos saber lidar com esse sofrimento, porque você vai ver o quê? Que isso que você vai fazer de uma forma tão amável, tão gostosa, que você vai falar assim, nossa, mas eu não vejo sofrimento nenhum, né? E assim, procura realmente os profissionais, seja psicólogo, neuropsicólogo, nutricionistas, fonos, terapeutas ocupacionais, e o que eles falarem, peguem aquilo ali e corre atrás. Por quê? Para ter uma qualidade de vida mais saudável, espiritual, mental e corporal, tá bom? Feliz Natal para todos e próspero Ano Novo. Coisa boa. Suelma? Nós não passamos somente esse ano, né? Foram 3 anos aí com muita coisa difícil, sim, muitas percas, muita dor e muitas. E nesse período todo que eu via que nós pioramos muito a nossa saúde mental. Sim. A ponto de preocupar mesmo. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, nos olhar, né? O que a gente está fazendo, o que eu quero para mim nesse novo ano. Ter compromisso comigo, primeiro. As prioridades. Entendeu? Prioridade. Quem é prioridade? Eu, né? Minha família, primeiramente Deus, claro. Sim. Né? Então, e começar ali a buscar saídas, buscar ali os profissionais que vão te ajudar, terapias que vão te ajudar, não somente com relação aos autistas, mas em todas as áreas, como eu falei, eu observei muito que a gente piorou muito a questão da saúde mental, né? Não é somente procurar médico que está tomando remédio, é procurar o psicólogo, é procurar melhorar a alimentação, melhorar o estilo de vida, fazer terapias que te ajudam, vamos ouvir música boa, gostosa, né? Vamos ler livros, vamos procurar alternativas que tragam saúde, que tragam ali engrandecimento e paz para a gente. Vamos evitar um pouco rede social, porque está demais.
tá demais, muita coisa. Vamos procurar ali ter acesso a coisas saudáveis, a conteúdos saudáveis, né? Ter fé, o ano de 2023 vai ser um ótimo ano. Sim. Né? E a primeira coisa, eu preciso me conhecer para que a partir dali eu possa então fazer, né, com que haja o meu crescimento e automaticamente crescimento da minha família. E amor, a gente precisa de muito amor e respeito, né? E desejo aí um ano abençoado de 2023 para todo mundo. É isso aí, coisa boa, encerrar o ano com vocês em dupla, que coisa boa, bacana. E assim, não tem muito o que acrescentar em relação ao que vocês falaram, mas principalmente a coisa que eu vi no dia a dia, acompanhando a questão jornalística, é tolerância, né? É tolerância. Tudo que a senhora falou, também. Olha, puxa vida, será que eu sou tão bom assim que eu não posso respeitar a opinião do outro? Mais diversa que ela seja, não precisa de concordar, mas principalmente respeitar. Não concordo, mas respeito. Está faltando muito hoje em dia. E o amor, né, gente? O amor ele é fundamental em toda e qualquer situação. Então, se você, de repente, durante esse ano, você brigou com o familiar, com um amigo de tantas décadas, aquele amigo fiel, bacana, ele por conta de político, por conta de opinião de um de outro, é o momento de retome esse relacionamento. Gente que saiu de grupo de família, brigar, não conversa mais. Isso leva a quê, na verdade, né? Não leva a nada, absolutamente nada. Uma coisa que eu estava até falando hoje, sabe, Guilherme? A gente tem que agradecer a Deus para a gente viver um momento. Sim. Né? O momento que a gente vive é o que vai trazer a paz para você. Viva um momento com intensidade, né? Muitas das vezes as pessoas, eu tenho que trabalhar. Não, gente, o trabalho, sim, é sustento, né? É sustento, mas também esteja num lugar que você seja acolhido, receptivo, né? Isso tudo, igualzinho a senhora falou, a psicologia, ela não é somente de transtornos, de distúrbios. A gente gosta da psicologia e principalmente eu sou fascinada porque a psicologia, ela não vou lá porque eu tenho transtorno. Não, ali é para você saber lidar com o seu sofrimento. Você chega lá para mim e fala, eu te aconselho, é um aconselhamento terapêutico, é uma escuta terapêutica, é a qual a gente vai trazer para você, igual ela falou, eu sou a muleta de trazer o seu autoconhecimento. Então, a psicologia, muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento e agradeço por você dar essa oportunidade. Por quê? Porque não é somente de transtornos que a gente vai tratar lá. Nós vamos trazer o quê? O seu autoconhecimento, né? Então isso é uma forma adequada. A gente precisa se conhecer. É nos conhecendo que a gente tem aí condições de passar pelas diversas situações da vida. Se eu me conheço, nada mais me afeta. Você quer conhecer mais? Rede social? Suelma Nutri Oncologia, tenho atendimento lá na Clínica Alto Astral, no Hospital do Câncer e também na Santa Casa. Raid PC, né, no Instagram. Raid com I? HAIDY.pc. Nome complicado demais, mas graças a Deus, né? Raid PC no Instagram. E venha também fazer, né, uma visita nossa. Se quiser consultas, nós estamos lá na Clínica Alto Astral, de segundas às quintas-feiras. Tá certo, meninas, muito obrigado pela gentileza, você estar conosco aqui mais uma vez. Para quem chegou agora, essa entrevista ela pode ser revista na grade de programação do canal 14 da NET, horários diferentes, e também no nosso canal do YouTube, programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado por mais um ano, fazendo companhia pra gente. Muitas vezes, às vezes vai rever esse programa no ano que vem já, então não estranhe desejo de boa sucesso e Feliz Natal, porque o programa é gravado. Mas essa mensagem sempre é constante, né, de desejar sempre melhor para você. Então, a gente agradece mais uma vez, Suelma, Raid, você, amigo assinante, nossos parceiros também, Joseval, coisa boa, né? Joseval, você tem que participar mais esse ano, Deus está participando pouco. Você pega no pé do Joseval, mas é um amigo querido, né? Que coisa boa, Darlan, enfim, todos que fazem aqui, a equipe, né? A Leda também, Arthurzinho está por ali, Fernando Dutra, mas principalmente você, assinante, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o ano que vem. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial,
Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EcoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas Suplementos Naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, o sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, CapLife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, e Graci Falcão, doceria.